Hoje no Bom Dia eu escolhi duas grandes profissionais para estar aqui com a gente. Uma para falar sobre a questão infantil dentro do mundo da fonoaudiologia, mas também trouxe a nossa querida Virgínia. São duas grandes profissionais que eu particularmente respeito muito. Tanto a Michele, que acabou de sair do nosso estúdio, como também a nossa queridíssima Virgínia Amaral. E hoje nós estamos com as duas, mas nesse exato momento eu vou conversar com a Virgínia para a gente falar sobre os cuidados com a voz e que você muitas vezes não sabe colocar em prática e nem sabe muitas vezes preservar a sua voz. Então a gente falou da infância e agora nós vamos se aprofundar um pouco mais, porque ambas, as duas, são grandes profissionais para falar sobre todos os assuntos. Mas nesse exato momento, a gente também quer entender um pouco mais sobre o reconhecimento também da categoria, já que hoje é o dia do fonoaudiólogo. A gente já vai logo começar falando com a Virgínia se realmente existe esse reconhecimento, essa valorização, como é que está realmente o mundo da fonoaudiologia. A gente fazer um mico desse na frente de uma fonoaudióloga. Como é que está? Primeiro, bom dia e parabéns. Bom dia a todos de casa. Muito obrigada pelo espaço para a nossa área, porque quando eu não venho só. Eu venho trazendo comigo todos os profissionais fonoaudiólogos do nosso estado e do nosso país. Então, muito obrigada. Eu que fico feliz. E com relação ao reconhecimento, isso é um assunto delicado ainda, Vanusa, porque eu acredito que a nossa área ela tem um potencial imenso e ela precisa de mais valorização, mais reconhecimento. Inclusive, nesses últimos dias, nós estamos com alguns profissionais que estão nos chamando e nos pedindo para lutar. Por quê? Porque a gente tem inclusive um edital de concurso que saiu há pouco, que é para o estado inteiro, mas que são apenas 10 vagas para fono e a gente gostaria que tivesse mais, porque 10 vagas para fonoaudiólogo no estado inteiro, sendo que outro dia eu soube de um número de uma fono que ela atende em um local público, inclusive pelo estado, e ela tem 600 pessoas na fila para ela. Então você vê a quantidade de pessoas que precisa da nossa área, que precisa do profissional e que às vezes não tem como ter acesso. Então nós precisamos sim, hoje, de mais atenção para a nossa área e eu solicito que, por favor, que todos aqueles que possam contribuir, principalmente nossos políticos, tenham uma atenção e um olhar com bastante carinho e cuidadoso para a fonoaudiologia. Não, com certeza. Você disse que tem quantas vagas? 600 pessoas numa fila de espera. E hoje nós temos mais ou menos quantos profissionais? Não tem ninguém. No estado? Eu sei que temos alguns, a gente tem em hospitais, tem em ambulatórios, mas assim, ainda quando assim, se faz, quer dizer, o concurso que deveria vir para mais profissionais, às vezes deixa um pouquinho. Deixa, porque imagina, você ter em um hospital, você precisa de fono, por exemplo, até para auxiliar e facilitar a alta hospitalar. Imagina que a gente tem um hospital que tem um profissional para um hospital inteiro. E a gente está falando, gente, da necessidade da população que não tem plano de saúde. Exatamente. A população que não tem plano de saúde, porque hoje para você encontrar um bom fonoaudiólogo, me desculpa, ou é particular ou é com plano. E plano quase zero. Geralmente, quando você vai buscar, é mais particulares. E nem todo mundo tem essa condição. E aí, a gente vai analisar o que no mundo da fonoaudiologia? Que todo mundo fala, todo mundo se comunica, todo mundo trabalha com a voz. E Exato. Nunca se trabalhou tanto. Por exemplo, hoje, você vê que o mundo da tecnologia e das redes sociais tem a necessidade de profissionais falando com a voz, falando, se comunicando. Isso não é brincadeira. Nunca se viu tantos comunicadores. O mundo é a própria comunicação. Exato. E pegando o gancho da Michele, que é uma profissional maravilhosa, que esteve aqui agora há pouco, Sim. que trabalha nessa área de TEA, a gente vê uma crescente nessa área neurodivergente, a gente vê uma crescente em áreas de várias questões patológicas, e nós não conseguimos profissionais para atender. Então, como você falou, no plano de saúde também está muito difícil. Temos buscado melhorar, mas a gente precisa também da ajuda da população, juntamente com os nossos profissionais fonoaudiólogos
e juntamente com o pessoal que está na política. Por quê? Porque sem leis nós não conseguimos nada, nós não conseguimos sozinhos e nós precisamos sim nos unir, mas precisamos de alguém que possa nos auxiliar com essas leis para que as nossas PLs, nossas pautas possam passar, para que a gente consiga trazer para a população um melhor atendimento. A gente tem nesse momento planos de saúde que diminuem valores para os profissionais ou limitam os locais de atendimento. Então, é uma crescente que vem ocorrendo. E a gente não pode, Virgínia, deixar de falar e defender essa classe, principalmente a população, porque quem perde é a população. Isso. Até porque hoje é o dia do fonoaudiólogo. Hoje é o dia do fonoaudiólogo. E hoje é o dia da gente fazer essa cobrança. Quer dizer, quantas situações muitas mães não vivenciam porque, de fato, elas nem têm oportunidade de chegar até um fonoaudiólogo. O máximo que elas chegam é um pediatra. Exato. O máximo que elas chegam é um pediatra. Muitas vão já descobrir de forma bem mais tarde, como a própria Virgínia falou, a Michele aqui, essa profissional que atua nessa parte do TEA. De uma certa forma, muitas mães vão, de forma bem tardia, buscar um profissional porque elas não têm. Tem acesso. Municípios que nem fonoaudiólogo tem. Então, assim, vamos analisar quantos municípios nós temos dentro do estado do Piauí e quantas dificuldades. Quando você vai encontrar, é um particular. E muitas vezes no seu município, caríssimo. E olha só, esse ano, por exemplo, a gente conseguiu, nós do Conselho de Fonoaudiologia, do CREFONO 8, conseguimos juntamente com o deputado Dr. Vinícius, a gente conseguiu transformar uma PL que estávamos fazendo em uma lei, que é a Lei de Saúde Vocal dos Professores. Essa lei existe, mas a gente precisa que ela esteja ali, atuante. Então, a gente necessita realmente expandir esse conhecimento, fazer com que as pessoas entendam a nossa categoria, fazer com que as pessoas entendam como a fonoaudiologia é importante, porque eu costumo dizer, se você nunca precisou da fonoaudiologia, você realmente ainda não conseguiu dar a verdadeira importância à área da fonoaudiologia. Mas se você já precisou, algum parente seu já precisou, você tem ideia da importância e você com certeza vai tentar ou vai querer se unir a nós profissionais fonoaudiólogos para lutar por essa causa e levar para a população um melhor atendimento. Muito bom. E a gente aproveita nesse momento, né, que fica esse alerta, para falar sobre os cuidados com a voz. Quantas pessoas estão aí na fase adulta e há tanto tempo se arrastando com problemas de voz e que muitas vezes não tem a prática de preservar a sua própria voz. E a gente sabe que essa comunicação se faz necessária. Exatamente. Hoje em dia a gente tem vários profissionais, várias pessoas que trabalham com a voz, cada dia mais isso é uma crescente. Por quê? Porque temos as redes sociais e eu costumo dizer, hoje em dia, todos nós nos vendemos, estamos como produtos na rede social. Então, se nós estamos como produto, nós precisamos nos organizar melhor, não somente na voz, mas na comunicação em geral. E para eu pensar nessa comunicação de uma maneira que ela chegue clara, eficiente e limpa para aquele que está ouvindo, eu preciso ter atenção e cuidado com a minha voz, hoje, amanhã e sempre. E suportável, né? Porque muitas vezes você não entende. Nossa, eu sou um ótimo vendedor, eu tenho muito conhecimento, mas às vezes a comunicação, no lugar de trazer as pessoas para te ouvir, te afastam. Exatamente. Porque muitas vezes essa pessoa até consegue organizar a linha de pensamento, fala bem, mas tem algum ruído na parte comunicativa e geralmente na parte vocal. E quando a gente fala em uma mensagem clara, eu preciso que essa mensagem chegue de forma clara e consciente para aquele que está ouvindo. Muito bom. Eu queria só que você deixasse algumas dicas para quem está assistindo o nosso programa, inclusive para as pessoas que se comunicam através das redes sociais e pessoas que muitas vezes não sabem como preparar essa voz antes de sair de casa. Você tem algumas dicas? Tem. Em primeiro lugar, se você está com um quadro de rouquidão que passou de 15 dias, por favor, procure um profissional, porque não é normal e você precisa de algum tipo de tratamento. Segunda questão
aquela que eu sempre bato na tecla, gente, hidratação. A gente aqui no Piauí, a gente mora em um local quente, o nosso clima maltrata, então nós precisamos não somente nos hidratar, mas também cuidar desse corpo. E ter cuidado com a alimentação e com tudo aquilo que pode te trazer um refluxo. Inclusive aquele refluxo silente que você muitas vezes não sabe que ele está acontecendo, mas ele está ali. Muito bom. E para quem trabalha com redes sociais e nunca se comunicou, o fato de você preparar um ambiente, até mesmo a forma de você sentar, a forma de você estar ali se comunicando, ou muitas horas de fala, isso também vai influenciar? Vai sim. Porque quanto mais tempo eu uso minha voz, mais eu vou desgastar. E se eu não usar isso de uma forma consciente e organizada, preparar essa voz, realizar um aquecimento vocal, eu posso comprometer ao longo do tempo. Então, às vezes, não ocorre naquele momento o comprometimento vocal, mas ele pode ocorrer com esse uso de forma inadequada ou uso abusivo da voz. Muito bom. Hoje a gente trouxe você para a gente bater mais nessa tecla, para a gente chamar a atenção das nossas autoridades como forma de apoio, de ajuda. As pessoas têm um costume, muitas vezes, de achar que quando você cobra algo, quando você quer um apoio ou quando você quer, de uma certa forma, mostrar o que a gente mais precisa na sociedade, que aquilo pudesse ser negativo. Mas o que a gente lembra aqui dentro do Bom Dia é que quanto mais a gente cobra, quanto mais a gente fala, mais a gente ajuda. Você sabe que dentro de casa, Virgínia, às vezes, a gente por ser mãe, as pessoas acreditam que a mãe não precisa de apoio, não precisa de ajuda, que ela não precisa dos cuidados. Às vezes uma palavra, uma orientação, algo vai ajudar. Então eu penso da mesma forma as autoridades. As grandes autoridades que estão aí governando o estado, governando o município, elas não têm obrigação de saber tudo. Mas a partir do momento que um profissional chega aqui e mostra onde pode as coisas boas acontecerem, como você pode ajudar a sociedade e como pode ser um ponto de alerta para que você traga novas oportunidades para o povo, melhor fica. Então nós estamos aqui para somar. Exatamente. Essa é a ideia. São realmente as críticas de fato construtivas, né? A gente tem que falar, alertar, porque muitas vezes é esquecido. São tantas coisas para se fazer numa sociedade que algumas passam em branco. E é nesse momento que a gente cobra, porque é assim que a gente ajuda as autoridades a trabalhar dentro do estado e dentro do município. Ninguém sabe tudo, mas tem os profissionais para estar dizendo, ó, o alerta, a ajuda, o apoio, precisamos desse apoio. E aí chega até as autoridades. É o que a gente deseja, né? E que bom que você está dando essa oportunidade para todos nós fonoaudiólogos, porque nós precisamos sim desse espaço, desse apoio, e a gente vive buscando, vive tentando. Eu tive recentemente na Câmara tentando justamente um momento, uma sessão solene, mas a Câmara está com muitas atividades, a gente não conseguiu, porém eu espero que aqui, nesse momento, alguém possa ver e nos auxiliar, porque a fonoaudiologia está aqui para contribuir com todos, com a população de maneira geral. E é como você falou, às vezes eles não sabem. Então, se eles não sabem, a gente está aqui pronto para ajudar vocês e ensinar. Obrigada, tá, Virgínia? Eu quero te dar um presente. Eita. Esse aqui é só um mimo meu, por conta do Dia do Fono, que eu queria lhe dar. Ai, que certo? lindo! Você não pode comer agora porque é um chocolate, Sim. mas depois que ela parar de atuar, pode. Vou comer. Gente, vocês acreditam que eu tô ligando para alguém sem querer? Tô ligando para você, mas não é para falar com você. Olha só, que lindo, gente. Amei. 9 de dezembro, dia do fonoaudiólogo. Primeiro você muda sua postura para combinar com a vida que deseja. Depois a vida que você deseja se abre para você. Virgínia Amaral, que coisa linda! Parabéns, amei! Obrigada. Feliz Natal, feliz Ano Novo e boas novas para 2026. Amém. Tá bom? Obrigada. Beijo, minha linda!